Olá, queridos alunos do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu sou a professora Arlene Azulay e hoje eu vou abordar sobre um assunto muito interessante que faz parte do nosso cotidiano. Então, vamos ao assunto da aula de hoje. A nossa aula é a 189 e o assunto é cores primárias e secundárias. Então, como eu falei para vocês, a aula está bem interessante hoje, faz parte do nosso cotidiano. Vamos falar sobre as cores, principalmente cores primárias, que são consideradas cores puras, que a partir delas são formadas todas as outras cores. Primeiramente são formadas as secundárias e depois terciárias. E aqui, como vocês podem ver, a gente está aqui em frente a esse lindo jardim composto por várias flores com cores diferentes. Vocês sabiam que a cor ela não é uma propriedade dos objetos e sim da luz, porque sem luz não tem cor. Então, alguns estudiosos formaram a teoria da cor. O que vem a ser a teoria da cor? É um estudo aprofundado que estuda a origem das cores. Então, alguns cientistas, artistas, eles fizeram um estudo sobre as cores e observaram que as cores elas não fazem parte do objeto e sim da luz. Certo? Então, vamos agora aos conceitos. O que vem ser as cores? Bem, as cores são percepções visuais através das células cone dos olhos que transmite ao nervo óptico as impressões que vão direto ao sistema nervoso. Então, como eu falei para vocês, a cor ela não é própria dos objetos, e sim sobre a luz. Então, quando a luz incide sobre um certo objeto, esse objeto ele absorve todas as cores e reflete apenas uma, que será a cor do objeto. Por exemplo, aqui tem várias cores, como vocês podem ver. Quando, por exemplo, o sol reflete aqui sobre essas flores azul, ela vai absorver todas as cores e vai refletir apenas a cor azul. Então, a cor da flor é azul. E também tem uma propriedade da luz, que foi um invento do Isaac Newton, que é um cientista, que ele, através do prisma, ele percebeu que quando a luz solar ela incide sobre esse prisma, ela decompõe a cor em várias cores, que são as cores do arco-íris, certo? E a cor branca, quando ela incide sobre o objeto, ela reflete todas as cores, então resulta na cor branca. Já a cor preta, quando a luz reflete sobre um determinado objeto, ela absorve, então não há cor. Então, vamos mais uma vez às nossas teorias, aos nossos conceitos. Bem, a cor tem a ver com os olhos, com a retina e com a informação presente no cérebro. É a impressão produzida na retina do olho pela luz depois dessa ser emitida, difundida ou refletida pelos objetos. Por isso dissemos que os objetos não têm cor, pois a cor corresponde a uma sensação interna que é provocada por estímulos físicos da natureza. Então, quando a cor reflete, nos nossos olhos, então essa luz ela vai direto para o nosso cérebro e é a partir do nosso cérebro que ele vai fazer essa leitura. Então, é por isso que a cor, a luz é fundamental no processo das cores. E como eu falei para vocês sobre a cor branca, vamos ao conceito. Bem, a cor branca, nesse sentido, é o resultado da sobreposição de todas as cores, ou seja, aí você está vendo uma tela branca, então, quando a luz incide sobre um determinado objeto, ela reflete todas as cores, então, resulta na cor branca. E a cor preta, o que vem ser? Como eu já falei para vocês, a cor preta, em contrapartida, é o contrário e define-se como sendo a ausência de cor. Então, quando a luz ela incide sobre determinado objeto, então esse objeto ele absorve todas as cores. Então, o preto é a ausência de luz, certo? Então, todas as cores são absorvidas em um determinado objeto, é por isso que
a cor preta é a ausência de luz. Então, vamos então à teoria das cores. São os estudos, experimentos relacionados com a associação entre a luz e a natureza das cores. Então, na teoria das cores, vários cientistas, como eu falei, artistas, eles fizeram um estudo profundo e observaram que os objetos não têm cor, certo? Então, é a partir da luz que surge. Então, existe a cor pigmento e a cor luz. E agora vamos analisar o que um dos cientistas e dos artistas do Renascimento falaram sobre isso. Então, Leonardo da Vinci, em suas pesquisas e formulações retratadas no livro Tratado da Pintura e da Paisagem, Sombra e Luz, afirmava que a cor era uma propriedade da luz e não dos objetos, como eu já falei para vocês. E tem um outro cientista também que fez um estudo sobre a cor, que é o físico inglês Isaac Newton. Nos seus experimentos, estudou a influência da cor do Sol na formação das cores. Como eu falei para vocês, ele pegou um prisma, então a partir do prisma ele decompôs ali a luz que formou as cores do arco-íris. E como eu falei para vocês, quais as primeiras cores consideradas puras, que são chamadas cores primárias. Então, o que vem ser as cores primárias? São as cores puras, ou seja, que não podem ser criadas a partir da combinação de outras cores. As cores primárias são o amarelo, o vermelho e azul. No entanto, a partir da combinação das cores primárias, é possível gerar outras tonalidades de cores. Então, a gente vai agora analisar as cores primárias. Vamos... Bem, aqui vocês estão vendo, faz parte do círculo cromático, que são as cores fundamentais, que são o amarelo, o azul e o vermelho, certo? Então, a partir da mistura dessas cores, vão surgir outras cores que são consideradas cores secundárias. Então, vamos às cores secundárias. Então, aqui a gente vai chamar de cores primárias. Então, a gente vai colocar um P aqui, amarelo, vermelho e azul. Então, se eu misturar aqui o amarelo com o vermelho, vai surgir o laranjado. Então, a gente vai colocar secundária. E se eu misturar aqui o vermelho com o azul, vai surgir a cor roxa, que também é uma secundária. E se eu misturar aqui o amarelo com o azul, vai surgir a cor verde, que também é uma cor secundária. E se eu misturar agora uma cor primária com uma secundária, vai surgir o quê? Uma cor terciária. Então, vocês podem ver aqui é o amarelo, como vocês podem ver que é uma cor primária, certo? Aqui nós temos a cor vermelha, que também é primária. Aqui nós temos a azul, que é a primária, certo? Então, são essas cores aqui. E essa daqui, que é a mistura do amarelo com o vermelho, temos a secundária, que é essa laranja aqui, certo? Secundária. E se eu misturar aqui a cor vermelho com o azul, nós temos aqui a cor roxa, né? Que é uma secundária. Opa! E se eu misturar aqui de novo o amarelo e o azul, nós temos a cor verde, que é uma secundária. E se eu misturar agora essa primária com essa secundária, a gente vai surgir aqui uma cor terciária, não é isso? Que é chamada amarelo alaranjada. E se eu pegar essa cor laranja com essa vermelha, que é uma secundária e uma primária, eu vou ter aqui, então, essa cor aqui, que é o vermelho alaranjado. É outra terciária. E se eu pegar essa terciária com essa secundária aqui, eu vou ter, então, o vermelho arroxeada, que é uma terciária. E se eu pegar agora essa secundária roxo aqui com o azul, certo? É uma primária com uma terciária, uma primária com uma secundária, eu vou ter uma terciária, que é aqui outra cor terciária, certo? E agora, se eu pegar essa outra cor primária com essa secundária, eu vou ter aqui uma terciária.
certo? Que vai ser o quê? O azul esverdeado. E mais uma vez, se eu misturar essa secundária com essa primária, eu vou ter aqui uma terciária, que é o amarelo esverdeado. Então, é esse nosso círculo cromático. Então, vamos dar continuidade agora. Então, também as cores têm relação com a temperatura. Existem as cores quentes, né, que são aquelas que transmitem sensação de calor e alegria. Em algumas situações, são utilizadas até mesmo para nos dar a ideia de que estamos com mais fome. Usadas em excesso pode causar irritabilidade. Lembra o sol, o fogo, a luz. As cores quentes, por serem mais luminosas, ela parece avançar sobre nós. Então, alguns artistas, eles fazem sua pintura e quando usam as cores quentes, elas parecem que estão bem próximas a gente. E as cores frias, o que vão ser as cores frias? São aquelas que causam sensações de calma e tranquilidade. Lembra a frescura da água? Algumas vezes podem causar sensação de tristeza, porque são mais monótonas, certo? Então, as cores frias, geralmente, elas são pintadas em paisagens. Por exemplo, o rio, o céu. Então, ela dá a sensação que ela está mais distante ali do espectador no quadro. Então, vamos agora analisar o que vem ser a psicologia das cores. As cores também, elas causam sensações, certo? No nosso cérebro. Então, tem também um estudo sobre a teoria das cores na psicologia. Então, as cores, elas transmitem emoções, sensações nos nossos cérebros. Então, tem um estudo sobre isso. E agora vamos analisar algumas cores, o que elas transmitem, que sensações elas transmitem no nosso cérebro. Então, o vermelho, essa cor primária, ela está ligada ao dinamismo, ou seja, à vontade de se movimentar e agir. Experiências mostram que o vermelho tem a capacidade de estimular o corpo humano, fazendo com que ocorra um aumento na pressão sanguínea e do número de batimentos cardíacos, por exemplo. Então, vamos mostrar algumas sensações que essas cores podem transmitir no nosso cérebro. Aqui nós temos, olha, raiva, paixão, tudo isso é transmitido pelas cores vermelhas. E também alguns estudos falaram também que a cor vermelha ela pode transmitir fome. Às vezes os donos de restaurantes, lanchonetes, pintam as lanchonetes dessa cor porque para chamar as pessoas para fazer uma refeição no seu estabelecimento. E o amarelo, qual a sensação que ele nos causa? Por ser uma cor quente, o amarelo também transmite a sensação de dinamismo e estímulo. É considerada a cor do otimismo e da energia. Segundo a psicologia das cores, né? Ela tem ainda a capacidade de estimular a concentração e o intelecto das pessoas. Bem interessante, olha, quando vocês não estiverem com ideia, quando estiverem sem vontade de estudar, é bom vocês pintarem o quarto ali de amarelo para você ter essa sensação. Então, a cor amarela, olha, o significado dela é sabedoria e alegria. Então, alguns artistas, quando querem transmitir alegria em suas pinturas, geralmente eles utilizam também a cor amarelo, laranja, que são as cores quentes. E a cor azul, qual a sensação que ela nos transmite? O azul transmite a ideia de calma, serenidade e tranquilidade. Por esse motivo, costuma ser comum seu uso para representar profissionalismo, estabilidade e segurança. Então, vamos agora analisar algumas sensações que a cor azul nos transmite. Aqui, ó, uma das sensações é lealdade e tranquilidade. Então, alguns artistas também pintam o azul, principalmente Pablo Picasso, numa fase que ele tem fase azul. Alguns artistas eles, retratam ali a angústia também, a depressão, porque já é considerada uma cor fria. E a psicologia das cores na cor verde, o que ela transmite? Para a psicologia das cores, o verde está associado
com a saúde, a vitalidade, natureza e fertilidade. Para os psicólogos, essa cor possui a capacidade de acalmar as pessoas e aliviar o estresse. Então, quando vocês estiverem bastante estressados, é bom usar verde. Geralmente, os hospitais também são pintados com essas cores para acalmar os pacientes. Então, uma das sensações que ela transmite é o quê? Perseverança e juventude. Também dá um ar da natureza, ela dá tranquilidade. Geralmente, quando a pessoa está estressada, ela vai para um ambiente bem tranquilo. E a cor roxo, o que é que ela nos transmite? Essa cor, ela atua diretamente na área cerebral, destinada à criatividade, ou seja, promove um estímulo para a solução de bloqueios criativos. Além disso, a sensação de calmaria e tranquilidade também estão relacionadas com o roxo. Então, vamos às sensações que a cor roxo nos transmite? Aqui, ó, mistério e sabedoria. Então, geralmente, os padres, né, utilizam porque ela tem o mistério e a sabedoria também. É uma das sensações que a cor nos transmite. E a cor da laranja, o que é que ela nos transmite? O laranja é uma cor secundária que, assim como o vermelho, também transmite a ideia de movimento, excitação e desejo de ação. Mas diferente do primeiro, o laranja não chega a ser tão impactante. A psicologia das cores atribui a sensação de alegria, sociabilidade e animação para o laranja. Então, vamos às sensações que ela nos transmite. Aqui é calor e também ela nos transmite alegria também. Alguns artistas, eles produzem as suas pinturas para transmitir essa sensação também de alegria, de calor. Geralmente o sol também é pintado, né, nessa cor, que é considerada uma cor quente. Então, ela também transmite extravagância, isso mesmo. E agora chegou o momento, né, da nossa dinâmica local interativa. Então, na questão 1, em nossa aula, exemplificamos como as cores são importantes para a harmonia e sua influência em nosso dia a dia. Agora é sua vez de usar a teoria das cores, criando um desenho onde utilize somente cores primárias. Então, como não dá tempo de vocês desenharem, vocês vão apenas escrever o que vocês vão desenhar, certo? E as cores primárias, quais são elas? Vocês vão escrever as cores primárias. E a segunda questão: que sensações essas imagens transmitem? Então, vocês vão analisar essas duas imagens e vão responder qual a sensação que elas vão transmitir. Então, vocês vão fazer essas duas composições artísticas através de desenho, uma expressando tristeza e outra alegria. Não esqueça de utilizar as cores para demonstrar as emoções. Então, as cores, elas causam essas sensações, certo? Então, vocês vão apenas escrever o que vocês vão desenhar e as sensações que essas cores vão trazer para vocês, certo? Então, vocês têm alguns minutos para pensar o que vocês vão desenhar e depois nós voltamos para interagirmos. Então, eu conto com a participação de vocês.
Então, estamos de volta para a nossa interatividade. Eu estou gostando de ver aqui os alunos participando, isso mesmo, é muito importante a participação de vocês. Eu sei que vocês são muito criativos, gostam de desenhar bastante. E não vem com essa não, não sei desenhar. Eu sei que todo mundo sabe desenhar, mesmo quem faz aqueles palitinhos ali, está se expressando da sua forma. Porque não existe só o desenho realista, né? Existe o desenho expressionista, existe o abstracionista. Então, são vários tipos de desenho. Então, qual foi a nossa primeira questão? Em nossa aula, exemplificamos como as cores são importantes para a harmonia e sua influência no nosso dia a dia. Agora é sua vez de usar a teoria das cores, criando um desenho onde utilize somente as cores primárias. Então, a gente tem aqui a resposta de Joas Souza, que está participando conosco. Muito bem, Joa, gostei da sua participação. Ele colocou que as cores primárias são azul, vermelho e amarelo. O Vitor, ele falou que ele ia desenhar um mar e céu azul, um prédio vermelho e o sol amarelo. Isso, Vitor, muito criativo, olha. Tenho certeza que esse desenho vai ficar bem bonito. E o Jefferson, ele falou que as cores primárias são o amarelo, o vermelho e o azul. Tá, então a partir dessas três cores, Jefferson, você pode fazer um desenho, você pode criar qualquer tipo de desenho, pode ser um desenho expressionista. O expressionista é aquele que expressa a angústia do artista. Então ele pode até pintar um sol vermelho, um sol azul, depende do que ele está sentindo, né? Porque as cores, elas transmitem também sensações, não é isso? Aqui o Vitor, ele falou que ele desenharia também uma roupa vermelha, azul e amarela. Muito bem, estou gostando de ver a participação de vocês. Então, todos vocês já conhecem as cores primárias, então a partir dessas três cores vocês podem desenhar qualquer coisa. Então, qualquer desenho, mesmo quem não sabe desenhar, até aqueles palitinhos, de qualquer forma. E qual foi a nossa segunda questão? O que a questão abordou? Então, que sensações essas imagens transmitem? Aí nós temos duas imagens, a imagem 1 e a imagem 2. Aí depois tem mais uma. Depois de observar essa imagem, vocês vão fazer duas composições artísticas através de desenho, uma expressando tristeza e outra alegria. Não esqueça de utilizar cores para demonstrar as emoções. Então, quais as cores? O que essas duas pinturas transmitiu para vocês? Vamos voltar novamente lá. Então, aí nós temos um sol nascente, um pôr do sol, e o outro nós temos uma montanha de gelo. Quais as sensações que essas duas... Eu já falei para vocês que as cores também têm temperatura. Existem cores quentes, né, e cores frias. E quais as sensações que essas duas cores transmitem? Então, o Pedro Arthur não participou, quer dizer... O João Souza também não está participando, então é apenas para vocês comentarem quais as sensações, tá, que essas cores transmitem. Como eu falei para vocês, o Tyson ele respondeu que calor, a primeira calor, alegria, e a outra imagem frio, né? E a alegria também, ele acha. Olha só, muito interessante, gostei aí, Tyson. Eu acho que é Thaís Souza, desculpa, acho que é Thaís Souza. E o Vitor Hugo, ele colocou de alegria, né? Uma de alegria, outra de calma. Muito bem, é isso mesmo. Às vezes quando está muito sol, verão, geralmente nós vamos para a praia, né? Aproveitar o dia, então dá uma sensação de alegria, né? E já o inverno já transmite mais tranquilidade, você quer ficar mais em casa. Então essas duas imagens aí transmitem isso mesmo. Muito bem, Vitor Hugo. E não esqueçam de fazer o desenho de vocês que transmite essas duas sensações, tá? Uma transmitindo tristeza e a outra alegria, certo? Então, gostei muito da participação de vocês, continuem assim e até a próxima aula de arte. A sua aula continua no próximo vídeo.